Olá, aqui é Sheila Pereira, coach, e esse é o programa Transformação. E no programa de hoje o assunto é Coaching Kids e Teen. E para isso eu convidei a minha amiga, colega de trabalho, a psicóloga e coach Daiane Costa. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada, Sheila, pelo convite, né, para falar sobre um assunto que eu adoro, né, que é o coaching, né, Com que certeza. é um assunto super atual, né, e pertinente. Com certeza. Bom, Dai, eu vou chamar de Dai porque... Sim, que a gente já tem intimidade, a gente já tem intimidade, além de nós sermos colegas na Mensana, nós somos colegas também na TV Costa Doce. Verdade. Né? Então, Dai, quais as semelhanças e diferenças entre o coaching infantil, né, e a psicoterapia para crianças? É importante, sim, Sheila, tu trazer essa pergunta, porque isso sempre, né, tem essas dúvidas, né? Os pais, então, que buscam esse tipo de atendimento, como o coaching infantil ou o coaching juvenil, acabam sempre me perguntando. O que eu digo, assim, de semelhanças, tá? A semelhança é que os pais, em todos os dois, tanto no processo psicoterápico quanto no coaching, em algum momento eles precisam estar junto da criança, né? Ou do adolescente. Vão participar. Essa é a principal, assim, o principal modelo, semelhança, né? Entre as duas formas de atendimento, tá? As diferenças que eu trago e que eu sempre coloco isso é que o coaching, diferente da psicoterapia, ela tem uma abordagem mais curta, né? Ela é única e exclusiva para uma única condição da criança ou do adolescente que ele esteja vivendo, uma transição que ele esteja vivendo. Um único objetivo. Isso, exato. Né? Tanto é que ela tem início, meio e fim. Claro, óbvio, a terapia também tem início, meio e fim, Sim. mas ele é um processo mais longo, tá? Então, assim, o coaching, ele é um processo, né, que existe sim o início, meio e fim e que é único e exclusivo por um único tema. Exemplo, tá? A criança, ela está para um processo de separação dos pais, né? Mudança de escola, adaptação escolar, enfim. O coaching, ele é muito mais, eu indico muito mais o coaching do que o processo psicoterápico, porque ele é um único fim, uma única situação em específico, tá? Sim. Diferente do coaching, a psicoterapia, ela trabalha com situações emocionais, o coaching não, tá? Embora, claro, ali vamos pegar uma situação de separação, a criança está vivendo um processo emocional, eu aplico o coaching no processo de separação e depois a psicoterapia no processo emocional. A psicoterapia também ela é mais indicada com situações de transtornos, né? Deficiências ou situações de violência. Aí o coaching ele não tem como atuar, né? Mas o coaching ele é único e específico numa situação mais pontual. E como a gente fala, né, Dai, o coach ele é muito mensurável. Exato. Então, né, como mensurar uma questão emocional, né, e acaba sendo um pouco mais complicado, por isso essa é a grande diferença, acredito, dos processos, né? Exato. Bom, Dai, em que faixa etária o método se aplica? O coaching, assim, já tive pais buscando coaching para crianças de 2, 3 anos, tá? O Kids Coaching, assim também como coaching para adolescente, o Teen Coaching, ou melhor, nós temos faixas etárias, tá? Sim. O Kids Coaching, o coaching infantil, a criança ela precisa estar alfabetizada, tá? Sim. Porque vai ser necessário que a criança leia, que a criança escreva. Em função das ferramentas, né? Exato, né? Então, assim, para crianças menores, existe o coaching para os pais, né? Ou então o coaching informal, que a gente chama, que a gente trabalha único e exclusivo com os pais em sessões curtíssimas para aquela situação. Tá? Claro, óbvio, aí depende do que o pai busca e aí a gente encaminha para a psicoterapia ou para o coaching. Mas o coaching infantil, sim, é necessário que a criança esteja alfabetizada. Em torno lá dos seus 7 anos e meio, 8 anos, que aí a gente já consegue trabalhar legal com esse processo. Ah, muito bem. Bom, e afinal, o que é o Kids Coaching? Bom, o Kids Coaching é justamente aquilo que eu estava comentando com você, né, na primeira pergunta ali. Ele é um processo mensurável que tem como objetivo aplicar uma única questão da criança ou do adolescente, né?
como situações de transições, né? Mudanças de cidade, mudanças de escola. Sim. Ele é um processo onde eu tenho muita questão de características, diferente um pouco da psicoterapia, onde a gente aplica questões mais objetivas, né? Sim. Onde a criança ela tem uma situação objetiva e ela sabe que ela veio para aquela única situação objetiva. Eu estou com uma adaptação na escola. Então, ela já sabe que esse processo, que é curto, para um processo de adaptação escolar. E funciona mais ou menos como os outros processos de coaching, Dai. Assim, normalmente a gente faz processos de 10, 12 sessões. É nesse mesmo formato ou são menos sessões? Depende do objetivo? Depende do objetivo, tá? Geralmente, sim. No Team Coaching, sim. Aí a gente faz sessões, né, de 10. Ali de 10 a 12 encontros, tá? Sim. No Kid Coaching, ele é um pouquinho diferente, tá? Claro, óbvio, o ideal é que seja essas 10 sessões, né? E tem dentro dessas 10 sessões também existem os encontros com os pais, né? Os encontros com os pais. Tem esse fechamento, né? A abertura e o fechamento com os pais. E dentre essa abertura e esse fechamento, a gente tem um encontro com os pais também no meio ali, né? Sim. Sim, existe visita à casa da criança, que legal. existe visita à casa do adolescente. Isso depende muito do manejo e do objetivo que os pais ou o adolescente ele quer, né? Então, existe essa questão também. Mas o processo, ele é bem diferente. Diferente do coaching, por exemplo, de emagrecimento ou coaching profissional, a gente aplica ferramentas, óbvio, que o coaching é isso, mas de uma forma muito lúdica, né? Porque afinal, nós estamos direcionado trabalhando para criança, crianças, Com né? certeza. Então tem essa questão, mas nós temos ferramentas sim também que são aplicadas. Muito legal, fica a dica aí para quem tiver interesse de atingir, né, crianças e adolescentes, um objetivo bem pontual, como a Dai comentaste. E sobre o Team Coaching, conta mais um pouquinho pra gente como é. É diferente do Kids? Sim, né? Pela questão da faixa etária, né? Por exemplo, existe dentro do Kid Coaching, né, ou do coaching infantil, que a gente pede para a criança contar uma história. Eu não vou fazer isso com um adolescente, né? Então, assim, com o adolescente nós temos um processo muito mais dinâmico, né? Tem um processo que eu adoro, que é uma dinâmica que eu faço com balões, que trabalha as emoções, né? Sim. Que o adolescente, ali, a gente coloca uma música de escolha do adolescente e ele precisa trabalhar com as suas emoções que estão ali, que estão, né, voando, digamos ali, que estão em inércia, né? Então, e depois disso ele precisa estourar essas emoções. Então, com o adolescente a gente precisa ser muito mais prático, muito mais didático também, né? Claro, óbvio, tem também as ferramentas são diferentes, mas é um pouco tem parecido. Tem um lado lúdico também, mas não tão infantilizado, provavelmente. Exato, porque o adolescente ele precisa ser dinâmico, né? Com certeza. Então tem sessões que a gente sai para caminhar, por exemplo, legal. né? Tem sessões, inclusive teve uma adolescente que tinha uma dificuldade de interação, então nós fomos em um bar, né, tomar um café, enfim. Então isso foi bem bacana, assim. E tem esse processo de interação maior. Muito bem. Dai, muito legal esse assunto, acho que esclareceu bastante para as pessoas que têm interesse, né, nesse tipo de ferramenta, que a gente não usa como terapia, a gente usa o coaching, é um método, né? Então fica a dica aí para quem quiser, né, adotar, entre em contato com a Dai. Para isso eu quero que tu deixe as tuas redes sociais. Ótimo, claro. Então assim, gente, as minhas redes sociais são Daiane _Costa _coach _infantil, que é o meu Instagram. Pra não esquecer. Né? O meu Facebook é Consultório de Psicologia. Posso deixar meu WhatsApp também, Sheila, claro, quem quiser. Vontade. Tá, então e o meu WhatsApp é o DDD 51 99206-3565. Então, para vocês quiserem, então, saber um pouco mais. Não deixem de assistir também o programa Bem Família aqui na Costa Doce, tá? Fazendo merchan também do meu programa. Faz parte, certo? Né? Faz parte. Dai, gratidão pela tua participação aqui no programa Transformação. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Então tá. E se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem e aguardem os próximos. Um grande abraço. Recopeças, peças novas e recondicionadas.
toda a linha de peças para motores, linha de lubrificantes com menor preço. Seu carro precisa de peça? Vá na Recopeças, Avenida Castelo Branco 3446.